eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Nós já somos mais de 151 mil inscritos, mas continua faltando você. Vai lá, dá essa moral pra gente. E se você tá gostando dos conteúdos, curta, comenta, compartilha, esse triplo C. Nossa convidada de hoje é a Carla Bertoni. Ela é hipnoterapeuta cristã, pós-graduada em neurociência e especialista em terapia para mulheres, inteligência emocional e desenvolvimento humano. Ela é casada com Christian Bertoni e mãe da Ana, da Clarinha e do Davi. Bem-vinda, Carla! Obrigada. E minha amiga também, né? Sim. Beleza, olha só, me conta um pouquinho de você. Mãe, esposa, profissional, como é que é isso? A vida é um desafio, né? Pastora. Pastora, sim. Então, eu sou casada com o Christian. Não somos crentes de pedigree. Crente de pedigree é bom, hein? Exatamente. Eu conheci Jesus quando estava grávida da Ana. E a nossa história de conversão foi maravilhosa. E Christian também, assim que a Ana nasceu, ele também se converteu. E aí a nossa vida mudou completamente depois que Jesus entrou. E tem um pastor que conheceu a nossa história e ele diz assim, tinha tudo para dar errado, até que Jesus entrou e deu tudo certo. Enfim, é um desafio muito grande ser mãe. Múltiplas funções, né? Exatamente, ser mãe, esposa, pastora, trabalhar, ajudar o Christian. É um desafio, mas é um desafio muito bom. Legal. Me conta um pouquinho. Você trabalha com comunicação não violenta. Sim. O que é comunicação não violenta? Eu não te estapear aí, as pessoas acreditam que seja isso. Não, o que é? Falando mas, sério. na verdade, nós nos comunicamos de várias formas. Certo. Nós nos comunicamos com gestos, nós nos comunicamos com as nossas emoções e nós nos comunicamos com as palavras. Quando a gente diz comunicação não violenta, é porque a gente precisa embasar alguns pontos para a gente poder entender que muitas vezes a nossa fala, ela acaba sendo violenta mesmo sem a gente perceber. Então, a comunicação não violenta, ela é baseada em princípios, ela é norteada pela empatia, ela é norteada pela autenticidade, ela é norteada pela compaixão e não é só estapear. Quando chega no estapear... a coisa já ficou grave. Ou tirar a vida de alguém, é porque a pessoa teve uma necessidade não atendida. E que necessidade não atendida foi essa para chegar a esse extremo? Você falou aí que a comunicação não violenta requer compaixão. Sim. Então, como é que essa comunicação não violenta é aplicada no dia a dia? Parece fácil, óbvio até, né? Sim. Essa pergunta. Mas me fala, como é que a gente faz isso? No nosso dia a dia, o que a gente precisa observar? Primeira coisa, são vários componentes, mas eu quero trazer 4 aqui. A gente precisa observar. Quando a gente está diante de um fato, a gente observa sem julgamento. E o mais difícil é esse, observar sem julgamento. Porque sempre a gente quer julgar. Às vezes a gente vê uma discussão de alguém, a pessoa vai lá, filma, posta na rede social, o fulano fica conhecido e às vezes o outro é taxado e você não entendeu nada daquilo. Então, quando a gente fala de de observar, é você observar as pessoas e observar os fatos. Separar as pessoas dos fatos. Daí, você parte para um próximo passo, que é um outro componente muito importante, que é o sentimento. Quando a gente está no meio de um diálogo, a gente precisa observar qual é o sentimento de quem nos fala e qual é o sentimento que é gerado em nós a partir do que a pessoa nos fala. Depois disso, a gente começa a passar pelo pedido.
Que é o terceiro passo. Tá. Na verdade, aí quando você olha para tudo, melhor. Pode voltar, gente? Pode, né? Então, o terceiro passo de tudo isso é a necessidade. Aí a gente chega num ponto muito importante. Porque você observou sem julgamento, você entendeu o sentimento do outro e entendeu o seu. E depois você vai entender a necessidade, tanto da pessoa quanto a sua. Tá. Depois da necessidade, aí você tem o pedido. Aí sim, você pode expressar um pedido claro, num pedido objetivo, num pedido autêntico. E aí você começa a ter compaixão e empatia pela outra pessoa. E tentar entender o que ela está querendo dizer com as palavras, com gestos e com as emoções dela. Você estava falando aí, me ocorreu o seguinte. Em nossos tempos de redes sociais, comunicação não violenta é também não cancelar o amiguinho, né? Com certeza. Porque quando a gente chega a cancelar ou bloquear, a gente já parte do princípio que a nossa necessidade não foi atendida. Primeiro o julgamento. Depois a nossa necessidade não atendida e o mais fácil é fugir, né? Aí você cancela, bloqueia, não tem mais contato. Aí eu não quero saber mais de você. Então, aí a comunicação... O cancelamento, na minha opinião, que não entendo nada do seu aspecto aí, é uma comunicação bem violenta, né? Exatamente. Porque eu excluo o outro da equação, né? Eu não quero saber, nem observo, nem a necessidade, nem quero, não estou interessada no outro. Exatamente. Isso aí. Aqui, a gente está enrolando um pouquinho aqui, mas se é outro assunto, vamos ver se esse negócio é cristão. Me fala primeiro. No nosso imaginário brasileiro, a gente que tem mais idade que nem eu, o Didi, Renata Aragão, falou, eu vou hipnotizar você. Me fala um pouquinho do que é hipnose. Desculpa, mas é a única memória afetiva é ele. Nem era falando hipnotizar, não, mas eu me recuso a falar a palavra do jeito que ele falava, que era muito engraçado, né? Então, a hipnose, na verdade, é um estado. É um estado de profundo relaxamento. É um estado que você fica concentrado no que você vai escutar. E começa a olhar para dentro de você, começa a buscar dentro de você para poder acessar o inconsciente. Carla, eu sei que a gente vai falar sobre hipnoterapia cristã, mas me fala o seguinte. Tem um ditado popular que é mente vazia, oficina do diabo. Se eu me esvazio para esse estado de relaxamento, eu não estou dando brecha? Então. Por aí, eu só estou querendo saber. Na verdade, você não vai se esvaziar, você vai se concentrar. Tá bom, então eu não fico com a mente vazia, eu me concentro, eu foco em alguma coisa. Exatamente. Vou te dizer o que acontece. Quando a gente está concentrado, assim como quando você prega, eu entro em estado de flow. Estado de flow é um estado de extrema concentração, assim como nós duas estamos. Concentrada no papo. Exatamente, nós estamos concentradas aqui. Esse estado de flow, a gente começa a dizer que esse estado é um estado de transe. Então, muitas vezes, no culto mesmo, a gente está num estado de transe, porque aquele louvor, ele está entrando dentro de você. Aqui meu pastor antigo, não o nosso pastor Jorge Linhares, mas meu pastor antigo não deixava nem cantar a mesma música 3 vezes. Porque falava, vai entrar em transe, não é isso que eu quero aqui. Então, realmente a pessoa entra no estado de transe. Sim, a gente, quando a gente está hiperfocado em alguma coisa, você acaba entrando num estado de transe para aprender, para poder jogar. Às vezes tem gente que está jogando, não sabe nem o contexto, não sabe o tempo que passou, não faz nem ideia daquilo. Então, a gente entra em estado de flow, estado de transe, vários momentos da nossa vida. Pensa, às vezes você sai de casa, trancou a porta, e aí, quando você chegou no trabalho, você começa a pensar, tranquei ou não a porta? Você já fez aquilo Porque o ato foi automático, você não registra. Exatamente. Então, às vezes você está andando de carro, está até dirigindo, você passa por um caminho, depois você fala, ai, já passei por lá, mas como? Eu não me lembro. Mas aí a gente está falando da hipnose ou nós estamos falando daquela sensação de déjà vu?
A gente está falando de um estado De transe. De transe, mas ela é tão rápida e tão sutil que a gente não percebe. Ah, tá bom. Quando a gente fala de hipnoterapia, a gente leva a pessoa mesmo num estado de relaxamento profundo. E Você usa uma moeda, confessa. Pendurada na corda. Como é que você faz a pessoa entrar nesse relaxamento profundo? Então, nesse relaxamento profundo, o que eu vou falando para a pessoa? Você vai usando sua voz doce, levando a pessoa na conversa. Já imaginei. É muito sutil. É muito sutil. Por quê? Porque a pessoa já está esperando. E essa semana... A pessoa, ela sabe que você vai hipnotizá-la, levá-la a esse estado para tratar alguma memória, algum trauma. Sim. Então, ela se submete. Exatamente. E ela aceita. Antes mesmo de eu ter uma sessão de hipnose com uma pessoa, eu preciso de fazer uma ficha. E nessa ficha de anamnese, a pessoa vai me dizendo. Ela vai me dizendo as competências que ela tem, as dificuldades que ela tem, o que bloqueia, o que gera gatilho nessa pessoa. E a partir disso, lógico que eu vou conhecendo o contexto da pessoa. É uma terapia. É uma terapia. E essa terapia é mais profunda do que uma terapia usual? Sim, sim. Por quê? Porque numa terapia usual, nós estamos falando com o consciente. Eu estou falando com o consciente da Priscila. A Priscila está falando com o consciente da Carla. Pode ser que em algum momento eu possa bloquear, meu consciente possa bloquear alguma coisa na nossa conversa. Mas quando a gente trata da pessoa no inconsciente dela, ela não bloqueia. A gente consegue acessar de uma forma muito sutil. E ela vai dizendo, vai falando. Na verdade, ela diz consciente. Mas quando eu levo para a hipnoterapia, aquela hipnose que eu faço, eu trabalho com a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose de sugestão. Ela não é de indução. Então, a de indução eu posso ter. Faz a pessoa ficar olhando para aquele negocinho assim, a pessoa perde o raciocínio. A sugestão não. A sugestão é que ela pode ficar confortável, ela está num lugar seguro, a pessoa, eu não vou dominar absolutamente nada nela, ela tem a plena consciência dela, ela tem o controle. Quer dizer, na verdade, você vai levá-la, a própria pessoa, a acessar algumas memórias, algumas coisas que estão bloqueadas. Exatamente, mas que ela também já me disse antes, consciente. Certo. Então, vamos só colocar, hipnoterapia cristã não tem absolutamente nada a ver com regressão, nem acessar vidas passadas, porque isso seria espiritismo e nós não acreditamos nesse tipo de terapia. A regressão, ela entra já num outro viés e não... que eu não trabalho. E que não tem nada a ver com essa hipnose aqui. não tem nada a ver com a hipnoterapia ericksoniana, porque a hipnose, ela é para a progressão e não para a regressão. É para a gente poder... Boa isso aí, hein? Exatamente, é para a Priscila me dizer, olha, quando eu vou falar em público, que não é o caso da Priscila... Mais ou menos. Mas eu fico nervosa. Fico muito nervosa. Quando eu vou dirigir e preciso fazer uma baliza, eu fico muito nervosa. Não faço baliza jamais, eu vou ter que fazer hipnoterapia, pelo amor de Deus. Tem coisas que vai nos bloqueando. Aí a gente vai exatamente nisso. E a hipnose ericksoniana, ela é por metáforas. Então, ela é a história da Priscila contada até mesmo naquele trauma que a Priscila tem, no que bloqueou a Priscila, sem acionar o gatilho, e a gente vai começar a ressignificar aquilo ali. Tá, mas você tocou 3 vezes nessa história de não acionar o gatilho. O que aciona o gatilho? O que aciona um gatilho? Deixa eu te dar um exemplo. Eu coloco o trauma à flor da pele, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Eu, Carla, tinha um trauma de não poder escutar ninguém quebrar alguma coisa, quebrar copo, quebrar prato, porque isso me remetia aos meus pais. A infância é um tempo Exatamente. difícil. Por quê? Porque os meus pais não tinham sabedoria,
Não, E aí, Carla, fala, gente, eles eram gregos. eles eram. Jogavam os pratos no chão. Os pratos, Os os copos, as colheres. E isso é um gatilho. Isso é um gatilho. Então, quebrou um prato era um gatilho para mim. E a gente consegue identificar isso. O que vai gerando os gatilhos. Então, se alguém fosse fazer uma hipnose ericksoniana em mim, e para mim, esse gatilho, se dissesse para mim, quebrou, eu acionaria um gatilho, bloquearia tudo. E a terapia acabava Não. ali. Então, como destravar esse bloqueio? Vou te dar um exemplo prático. Tá. Atendi uma moça que teve um acidente e essa moça teve marcas. E as marcas são profundas. Tá. E as marcas são visíveis. E todas as vezes que ela olhava para aquilo ali, ela se lembrava, para aquelas marcas no corpo dela, ela se lembrava das palavras duras da mãe dela. E ela se lembrava de tudo que a mãe dela não... as palavras ruins que a mãe dela dizia para ela, do que ela não ia dar em nada, que ela nunca ia ter ninguém na vida dela. Então, olhar para as marcas na perna dela... lembrava tudo aquilo. Na hipnose ericksoniana, o que eu trabalhei com ela? A marca está aí. Mas essa marca também te livrou disso. Traz o lado bom da situação. Aí é que a gente vai trabalhar a progressão. Porque como que eu trabalhei isso? Todas as vezes que você olhar para essa marca, e na metáfora dela era bem assim, todas as vezes que você olhar para essa marca, você vai agradecer porque teve livramento. E assim a gente ressignificou a marca. Ela não usava short, ela não usava nada que aparecesse a marca. Hoje ela não tem mais esse problema, porque aí ela olha para a marca e fala, foi um livramento. Foi um livramento. Essa terapia, através da hipnose, ela pode ajudar as pessoas a melhorar seus relacionamentos? Com certeza. Porque muitas vezes em relacionamentos, vou dizer relacionamentos homem e mulher. Conjugal mesmo. Exatamente. Tudo que foi implantado dentro da gente pelos nossos pais, tudo que os nossos pais foram colocando, foram ficando, sendo coisas boas e coisas ruins. E normalmente a gente tende a procurar um parceiro ou uma parceira parecido com o que a gente viveu do negativo. Oh, meu pai, tem misericórdia. Exatamente. E aí... Tende, mas não procura, nem sempre, né? Exatamente. Porque a gente vê que tem umas boas exceções aí. É. Né? Mas a normal é procurar tipo que a gente já convive. Exatamente. Então, a pessoa vai ter que lidar com tudo aquilo. Aí, ou seja, cada coisa que acontecia lá na infância, se acontece aqui, aciona o gatilho, bloqueia. Aí eu vou voltar para a comunicação não violenta, porque as pessoas não separam fato de pessoas. Verdade. E vou voltar na comunicação não violenta, porque na comunicação não violenta nós dizemos: eu me sinto, eu desejo, eu prefiro. E no normal das pessoas, as pessoas dizem: você é assim, você é assado, o problema é você, você, você e você. E aí a pessoa começa a ressignificar tudo isso e olhar para dentro dela, entender as necessidades, os sentimentos, pedir. Você falou que o criador da comunicação não violenta para você é Jesus. Conta isso aí pra gente. Ah, isso é um prazer. Imagino, fala aí do Senhor. Esse é o prazer. Então, fala aí do irmão mais velho, vai. Tudo começou em Gênesis. E aí, quando começou, Deus precisou falar. Deus falou: haja luz e houve luz. Okay. Tudo começou lá. E quando Jesus veio nessa terra, Jesus, em todas as situações em que os fariseus tentavam pegar ele daqui e dali, vou falar aí
Na mulher pega em flagrante adultério. Vamos falar dela. Dela, que é bem momento de violência extrema, vai ser apedrejada. Vai ser apedrejada e tem aquele contexto todo. Jesus, ele só observa, mas ele nem olha. E aí, como ele observa tudo aquilo, já começamos a observação. Jesus observa tudo aquilo, e aí, Jesus, com muita autenticidade, ele vira para os fariseus e fala com os fariseus: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Essa frase é contundente demais, né? Todo mundo ó, tirar o time de campo. Daí todos eles começaram a sair, foi saindo, porque não tinham argumentos. Depois Jesus, num ato de empatia, Jesus que estava sentado, Jesus se levanta e olha para ela. E aquilo ali é fantástico. E depois Jesus tem compaixão e vira: cadê os seus acusadores? E aí não tem mais ninguém, e ele diz: se eles não te acusaram, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele não julgou. Ele, o tempo todo, ele falou com autenticidade, ele teve empatia, e a empatia a gente pode... Todas as pessoas acreditam que é se colocar no lugar do outro. Jesus não se colocou no lugar dela. Que ele não era pecador, não ia pecar por causa disso, né? Mas a empatia, ela tem 3 fases. Ela tem a fase cognitiva, que Jesus entendeu. Okay. Ela tem a fase emocional, que Jesus se levantou e olhou. E ela tem a fase solidária, que aí Jesus simplesmente falou: vai. Eu também não te condeno, vai, né? Eu não te condeno, vai, não peques mais. Isso é perfeito, né? E aí, no mundo, as pessoas dizem que Marshall Rosenberg é o grande criador da comunicação não violenta. Mas de onde que saiu tudo isso? Para mim, ele é o sistematizador. Ok. Porque o criador é Jesus. Ah, isso é bom, hein? Isso é bom, e a gente tem que terminar esse bate-papo. E eu queria que você falasse para o pessoal que está ouvindo a gente ali. Se o pessoal vai procurar a Carla Bertoni, o que eles vão encontrar? A hipnoterapeuta cristã, a pastora, a terapeuta, quem que eles vão encontrar ali? Ou vão aprender a comunicar de forma não violenta? Fala para o pessoal ali. Então, quando você me procurar, você mesmo que vai determinar quem você quer encontrar. Se você quer um aconselhamento pastoral, lógico, você vai ter um aconselhamento pastoral. Se você quer aprender a se comunicar melhor, com certeza eu posso também te ajudar com toda a ferramenta que o Senhor me permitiu ter. Mas se você precisa desbloquear algum trauma, os bloqueios que ficam, os bloqueios emocionais que ficam através dos traumas, eu também posso te ajudar. Porque a hipnose, ela ajuda a gente começar a ressignificar a nossa vida. E mais do que isso, toda a nossa cura está dentro de nós mesmos. Porque Jesus sempre disse para as pessoas: a sua fé te curou. E de onde que vem a nossa fé? É de dentro de nós. Eu vou somente te ajudar a tirar daí de dentro. Legal. Agora fala a verdade, Carla. Você tá pondo essa hipnose em cima do Christian para ele ficar bonzinho? Não, eu estou... Não tá praticando em casa? Não, hipnose não, mas comunicação não violenta. É porque eu vou fazer tudo certo, eu vou melhorar, eu vou ser, né? Então a gente muda isso, né? Vou dar um exemplo até rápido. Semana passada ele me disse um fato. Eu observei o fato sem julgamento. Colocando em prática. E ele disse: você não vai responder? Eu falei: vou. E aí eu disse assim: a sua necessidade agora, ela é de atenção. E eu também preciso te dizer a minha de compreensão. Então eu posso dar atenção para você, mas eu preciso que você me compreenda. Vou me sentir muito melhor se você me compreender. Boa conversa de casal. Legal, gente, olha só. Carla Bertoni, então se você
dê uma desmistificada aí na história de hipnose cristã. Tá aí a Carla, que pode te ajudar muito. Carla, muito obrigada por vir aqui no Conversão. E, gente, até a próxima.